Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Comissões permanentes da Câmara voltam a funcionar na semana que vem. Nessa quinta-feira, líderes definiram os partidos que vão ocupar a presidência de cada uma delas. E ao vivo do Senado, Tiago Ramos. Hoje é dia de ouvir a defesa da presidente Dilma Rousseff aqui na Comissão Especial do Impeachment do Senado. Hoje é sexta-feira, 29 de abril, agora em Brasília, 9 horas. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. Essa edição do Câmara com Notícia começa direto do Senado. O repórter Tiago Ramos está estreando aqui com a gente. Está na frente da sala da comissão que analisa o impeachment. Está marcada para as 9 da manhã uma reunião para ouvir a defesa da presidente Dilma Rousseff. Tiago, bom dia. Como é que está o movimento aí já? Bom dia, Mariana. Bom dia para todos que nos acompanham. O movimento por aqui já começa a esquentar. Como você pode ver lá ao fundo, alguns cinegrafistas correndo, porque senadores vão chegando e dando entrevistas. Foi o que aconteceu com o presidente da Comissão Especial, que acabou de passar por aqui, e falar que a reunião de ontem, por exemplo, foi exaustiva. E foi mesmo. Foram 9 horas de reunião, sendo as duas primeiras só para discutir requerimentos. Só que a gente tem que entender que essa discussão do impeachment vai muito além dessa Comissão Especial. E eu preparei um material para vocês para mostrar isso. Vamos acompanhar. No plenário do Senado, um Nobel da Paz, Adolfo Schivel, é argentino e falou sobre um possível golpe de Estado no Brasil. Há grandes dificuldades de um possível golpe de Estado que já se puso este mecanismo em funcionamento em outros países do continente, como é Honduras e Paraguai. A oposição criticou o uso do microfone do Senado e a frase foi retirada dos arquivos. Em outra frente, o questionamento foi sobre o relator da Comissão Especial do Impeachment. O senador Antônio Anastasia foi acusado de ter cometido as chamadas pedaladas fiscais quando ainda era governador de Minas Gerais. Em resposta, ele disse que as leis permitiam a abertura de créditos suplementares. Nesse processo, o objeto não é análise de ações de responsabilidade de ex-governadores, ex-prefeitos ou ex-presidentes, mas da atual presidente da República. Do lado de fora da Comissão Especial do Impeachment, um protesto terminou em confronto com a polícia do Senado. Por favor, você vai pegar por dentro Do lado de dentro, um atraso de 2 horas. A discussão era sobre pedidos de documentos feitos pela base governista. A gente está defendendo a tese que esses requerimentos deviam ser votados depois para escutar os convidados. Então não acusem a gente de querer atrasar essa sessão. Eu não posso deixar aqui de demonstrar minha indignação com a posição do relator, que não acolheu pedidos centrais para a gente, de documentos. Nós estamos já aqui, senhor presidente, há mais de 2 horas tentando votar meros requerimentos. Requerimentos que são invenções, sabotagem, chicana, manobra, obstrução. Olhando esses diferentes pontos, fica fácil perceber que a discussão sobre impeachment vai muito além da comissão. Tudo aí está conectado. Isso ficou claro também na hora de ouvir a acusação. Janaína Pascoal, uma das que assina o pedido de impeachment, pede que o Petrolão e a Lava Jato também sejam analisados. Aqui Vossas Excelências julgam. Por que isso é importante? Porque isso significa que Vossas Excelências têm total liberdade para se debruçarem sobre as 65 páginas da denúncia que foi apresentada pelos 3 denunciantes e subscrita pelos movimentos Vem Pra Rua, MBL e nas ruas com todos os movimentos contra a corrupção. Miguel Reale também assina o pedido de impeachment. Assim como na Câmara, ele voltou a afirmar que existe sim crime de responsabilidade. Nunca antes na história do Brasil houve volume e quantidade extraordinária por tempos tão longos de operações de crédito, como um cheque especial que foi sendo feito pelo governo junto às suas instituições, as instituições financeiras que ele controla, que aliás é proibido pela lei dos crimes financeiros. Só para tentar esclarecer os nossos telespectadores, existe uma diferença entre a denúncia que chegou à Câmara, a denúncia que foi aceita, a denúncia que passou pela Câmara e que chegou até aqui. Para ficar claro, a denúncia original continha crimes como, por exemplo, omissão, tráfico de influência, as chamadas pedaladas fiscais e a assinatura de decretos não numerados. O que foi aceito pela Câmara é só
as chamadas pedaladas fiscais e os decretos não numerados referentes a 2015. O que Janaína Pascoal está defendendo é que o Senado tenha a soberania e a independência necessária para abarcar todo o conteúdo original da denúncia, ou seja, também o Petrolão e a Lava Jato. É importante ficar de olho aí no relatório do senador Anastasia, que vai ser divulgado no dia 6, para ver se contém ou não essas outras denúncias. Esse relatório vai ser apresentado dia 6, votado dia 9 aqui no plenário da comissão e no plenário do Senado no dia 11. No dia 11, o Senado vai definir, então, se arquiva o processo ou se afasta a presidente Dilma Rousseff por 180 dias a partir da aceitação da denúncia. Só para ficar claro, a reunião de hoje é, na verdade, parte de um conjunto de 4 reuniões. Essa que eu me referi ontem, de Janaína Pascoal e Miguel Reale, a de hoje, que vai ter a defesa da presidente Dilma Rousseff, com o José Eduardo Cardoso, ministro da Advocacia Geral da União, Cátia Abreu, ministra da Agricultura, e Nelson Barbosa, que é ministro da Fazenda. Essas 2 reuniões, a de ontem e a de hoje, para ouvir acusação e defesa. Na segunda-feira e na terça-feira, novas reuniões para ouvir convidados da acusação e da defesa. Mariana, eu volto daqui a pouco. Ok, obrigada, Tiago. Daqui a pouco a gente volta aí mesmo. Bom, e o plenário da Câmara aprovou por 277 votos a 4 o pedido de urgência do projeto que aumenta os salários dos servidores do Poder Judiciário. Com a decisão, a proposta pode entrar na pauta de votações a qualquer momento. Na reportagem de Paula Bittar, você vê essas e outras decisões que o plenário tomou durante a semana. De acordo com a proposta, o reajuste ficará em torno de 41% para os servidores do Judiciário da União. O aumento será escalonado em 8 parcelas de janeiro de 2016 a julho de 2019. Se aprovado no plenário, o impacto nas contas públicas vai superar R$1 bilhão já em 2016. Mas o tema que mais movimentou o plenário durante a semana foi o projeto de resolução que criou 2 novas comissões permanentes, uma para os temas relacionados às mulheres e outra para os idosos. Parte dos deputados, especialmente da bancada feminina, defendia a retirada de pauta para discutir melhor a proposta. O argumento era que o projeto restringia os temas a serem decididos pela nova comissão. Além disso, atribuía à Comissão de Seguridade Social e Família o debate sobre os direitos do nascituro, uma novidade que pode restringir o debate sobre aborto. Eu inseri a expressão nascituro por uma razão muito simples. Muito simples. O regimento da Casa, até esta data, não dispõe explicitamente qual é a comissão que tem competência para apreciar qualquer tema relacionado com o nascituro. O Código Civil dispõe sobre direitos do nascituro e diz respeito também ao nascituro os temas relacionados com o aborto. E o regimento interno da Casa não diz qual é a comissão que tem competência para isso. Isso não estava em nenhum acordo e nunca foi debatido com o conjunto dos partidos. Portanto, o adiamento é necessário para que esse debate seja reposto, porque não havia esse debate com nenhum líder partidário quando fez o relatório. O presidente Eduardo Cunha considerou que a retirada de pauta foi derrotada em votação simbólica. Parte do plenário contestou e subiu à mesa para protestar, impedindo a leitura do parecer pelo relator. Foi preciso suspender a sessão por mais de 1 hora. Com a volta dos líderes ao plenário, a proposta foi aprovada em votação nominal. Também houve enfrentamento durante a votação do projeto que muda a composição das comissões permanentes. E foi aprovado um novo critério dividindo as vagas nas comissões, não de acordo com o número de deputados que cada legenda elegeu, mas sim segundo as recentes trocas de partidos. Um item da proposta gerou outra polêmica sobre a substituição de titulares por suplentes no Conselho de Ética. Foi aprovada uma emenda que mantém na atual composição do Conselho a substituição por integrante do mesmo bloco partidário e não do mesmo partido como previa o projeto. Para os defensores da emenda, existe uma diferença. Essa mudança é para afetar o funcionamento do atual Conselho de Ética, onde o presidente da Casa responde a uma representação. Há aqui uma última chance de dizerem não a essa tentativa de interferência no Conselho de Ética. Nós estamos mudando uma determinada regra para a Casa, para as futuras comissões e para tudo aquilo que existe na Casa.
Ou seja, o representante do partido é o titular que representa o partido naquele momento. Se ele vier a faltar numa determinada votação dentro de uma comissão, que não é só a comissão do Conselho de Ética, é qualquer comissão, ele será substituído pelo suplente do partido dele. Decididos os 2 projetos de resolução sobre o tema das comissões, uma reunião de líderes nesta quinta-feira dividiu as presidências dos 25 colegiados entre os partidos. E as comissões podem começar a funcionar na próxima semana. Bom, e agora nós vamos ver como ficou distribuída a presidência das comissões permanentes entre os partidos. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural ficou com o PP. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática ficou com o Democratas. Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, com o PMDB. A Comissão de Cultura com o PT. Comissão de Defesa do Consumidor com o PSDB. A recém-criada Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com o PR. Também nova, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa com o PSDB. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ficou com o PSC. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ficou com o Solidariedade. A Comissão de Desenvolvimento Urbano ficou com o PSD. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias com o PT. A Comissão de Educação ficou com o PTB. A Comissão de Esporte com o PRB. Finanças e Tributação com o PMDB. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ficou com o PT. Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia ficou com o PSB. Comissão de Legislação Participativa com o PCdoB. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ficou com o PSB. Comissão de Minas e Energia com o PR. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com o PSDB. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado com o PTN. Comissão de Seguridade Social e Família com o PP. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público ficou com o PDT. Comissão de Turismo com o PSD. E a Comissão de Viação e Transportes com o PMDB. Bom, a eleição dos presidentes está prevista para terça à tarde. Pelo cronograma, as comissões devem começar a se reunir para votar projetos já na quarta-feira da semana que vem. E o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, desmentiu ontem a afirmação de que ele deixaria de colocar projetos do governo em votação no plenário. Cunha fez críticas ao PT e reiterou que a maioria dos deputados se sente desconfortável para votar propostas de um governo que não reconhece. Segundo o presidente da Câmara, medidas provisórias estão sendo colocadas em pauta e as comissões voltam a funcionar a partir da semana que vem. Votações no plenário. O problema é que não tem governo, né? O governo não existe na Câmara, não existe nem para encaminhar a votação. O governo, inclusive, o próprio partido do governo está obstruindo a sua própria medida provisória. Então, não tem governo. A verdade é que o governo acabou na casa. Paralisia na Câmara. Não houve paralisia da Câmara. Nós colocamos as matérias para votar, a medida provisória vai acabar a votação terça-feira. Vamos continuar enfrentando, apesar da obstrução do PT, as medidas provisórias. Colocamos as comissões, decidimos as comissões estão começando a funcionar, foram escolhidas hoje, serão eleitas terça, já terão a pauta normal quarta-feira. E os requerimentos, houve votações, haverão votações, vão continuar havendo votações. Ritmo das votações. Obviamente que não está dentro de uma normalidade, porque você, por exemplo, chama o governo toda hora para encaminhar e não existe governo, nem para encaminhar. Então, obviamente, nós não estamos num ambiente de normalidade. E esse ambiente só retornará à normalidade após a decisão política que o Senado vai proferir, seja ela qual for. Então, obviamente que a Casa e o mundo político estão em compasso de espera por essa situação, mas isso não quer dizer que nós não vamos continuar funcionando e não vamos continuar submetendo as matérias à deliberação, e matérias serão apreciadas e votadas, algumas aprovadas e outras rejeitadas. Vai fazer parte do processo político. Decisão dos líderes. Não mudou, tanto os partidos estão votando a pauta que querem votar. Eles decidiram que a medida provisória, primeira, eles querem votar a medida provisória, a segunda, eles decidiram, na sua maioria, que vão rejeitá-la,
a terceira vão aprovar e a quarta rejeitar. Foi a opinião que os partidos colocaram da pauta que está colocada. Reajuste do Judiciário. Não, o compromisso que os líderes tiveram foi de votar a urgência agora, não de votar o mérito. O mérito não será votado agora. Quando será votado? Não sei, vai depender de várias conjunturas. Não tem acordo ainda para a votação do mérito colocado. Eu fiz aquilo que cumpriu o acordo que eles fizeram para a votação do requerimento de urgência. Governo. É muito simples. Eu estou sendo atacado por parlamentares membros de uma organização criminosa que é o PT, assim considerado em vários segmentos, em vários processos judiciais. Evidentemente que eu vou entrar com queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, evidentemente que eu vou representar na Corregedoria da Casa, contra todos aqueles que estão saindo do que é a crítica política e indo para agressão e ofensa pessoal. Como presidente da Casa comandando a sessão, eu não vou cair no golpe que eles querem dar de tentar fazer com que a reação destemperada ao destempero deles, na realidade o que está havendo é um desespero. O desespero de quem vai perder suas boquinhas, o desespero de quem está saindo do governo, o desespero de quem não se conforma com o resultado da votação. Esse desespero que está sendo colocado por esse partido assemelhado a uma organização criminosa que não tem autoridade moral para atacar quem quer que seja. O líder do PT aqui na Câmara, deputado Afonso Florense, rebateu as críticas ao partido e negou que parlamentares aliados ao Planalto queiram paralisar as votações. Esse destempero verbal tentando identificar o PT como um partido que ele acusa responsável por corrupção não corresponde ao número de indiciados e de delatados em delações premiadas do próprio partido dele, inclusive ele liderando. Claro que nós esperamos que a justiça seja feita, que, portanto, ele tenha direito à presunção de inocência e se defenda, mas a situação dele realmente não é confortável, porque são muitas delações premiadas e provas já robustas documentais. O governo se propôs a votar, obstrui politicamente, mas encaminha favoravelmente. Agora, o país não aguenta mais Eduardo Cunha, presidente da Câmara, jogando para desestabilização política. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Comissões permanentes da Câmara voltam a funcionar na semana que vem. Nessa quinta-feira, líderes definiram os partidos que vão ocupar a presidência de cada uma delas. São 9h17 em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Código Penal completa 5 anos. É esta lei que permitiu o uso das tornozeleiras eletrônicas para monitorar presos do regime semiaberto. E mais. Lama de Mariana. Comissão se reúne e advogado das famílias atingidas alerta para a necessidade de conter a lama que continua a circular na região 6 meses depois do desastre. São 9h18 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a comissão que acompanha as consequências do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, voltou a se reunir nesta quinta-feira. Um especialista e o advogado das famílias atingidas alertaram para a necessidade de conter a lama que continua a circular na região 6 meses depois do desastre. A barragem de rejeitos de mineração da Samarco em Mariana, Minas Gerais, se rompeu em novembro do ano passado. Logo depois do acidente, a Câmara dos Deputados formou uma comissão que vem acompanhando as consequências do desastre. Na audiência pública desta quinta-feira, um especialista afirmou que a providência mais importante continua sendo interromper a circulação da lama que vazou. O maior desafio é realmente conter os rejeitos, aqueles que foram transportados. A gente precisa de tomar iniciativas de revegetação, implantação de estruturas de contenção como diques que estão sendo construídos, para que a gente consiga então segurar os sedimentos onde eles acabaram depositados e consiga então resultar na melhoria da qualidade da água. Para o advogado de parte das famílias da região, as soluções estão demorando. Ele acredita que os deputados podem mediar negociações. Nós tomamos algumas medidas judiciais em relação a essas famílias, interpomos algumas ações civis públicas, mas a resposta do judiciário necessariamente não é tão rápida quanto as famílias e o meio ambiente necessitam. Daí a importância da comissão intervir e tentar que os atores que atuam nesse desastre possam dialogar e tentar resolver o problema extrajudicialmente, como aliás manda o novo Código de Processo Civil. Um dos integrantes da comissão defende que os deputados proponham a revisão do acordo firmado entre o governo federal, os governos de Minas Gerais, Espírito Santo e as empresas.
O acordo aguarda a homologação pela Justiça. Uma das sugestões é da comissão poder chamar e rever esse acordo, de maneira que não isentar a cumplicidade e a responsabilidade de nenhum órgão do Estado, muito menos das empresas, e os atingidos, nas mais diversas categorias de atingidos, participarem. Há 5 anos está em vigor a lei que permite o uso de tornozeleira eletrônica para monitorar pessoas em prisão domiciliar ou que cumprem pena no regime semiaberto. Mas o tema ainda não é consenso entre os deputados. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, no Brasil, pouco mais de 18 mil pessoas já condenadas e pessoas ainda sem sentença condenatória estão usando tornozeleiras. Essa possibilidade foi prevista pela primeira vez em 2010 para 2 hipóteses: para prisão domiciliar e para regime semiaberto ou saída temporária. Em 2011, foi incluída a possibilidade de uso enquanto medida cautelar alternativa à prisão preventiva. Grande possibilidade que a monitoração eletrônica traz, se a gente souber trabalhar com ela e desenvolver uma política adequada, seria refrear, enfrentar esse quadro de encarceramento em massa, especificamente no caso dos presos provisórios. O deputado Alberto Fraga alertou para a fragilidade das tornozeleiras. O que precisa se ter é cuidado com relação às licitações e os equipamentos, porque nós já vimos várias reportagens onde as tornozelas apresentam fragilidades e o apenado ou aquele cidadão que está com essa tornozeleira facilmente despreende do seu tornozelo e consegue ficar livre, andando livre. Para o deputado Paulo Teixeira, a solução para isso é aperfeiçoar as licitações. Se há uma situação de compra de tornozeleiras que o preso consegue tirar, há um erro nessa licitação e nessa compra. Você tem que comprar um produto que se equipare aos melhores produtos do mundo, que não permita que a pessoa retire. O vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil destacou a importância do monitoramento eletrônico e lembrou que a legislação já prevê pena para a violação da tornozeleira. O uso da tornozeleira, ela está produzindo bons frutos. Agora tem as exceções, que são essas hipóteses em que as pessoas violam, né? Mas para isso também a própria lei já prevê a sanção. Como, por exemplo, é até possível a regressão do regime para aqueles que violam a tornozeleira. Bom, e agora nós vamos voltar ao Senado para conversar com o repórter Tiago Ramos. Tiago, a reunião estava marcada para 9, são 9h24. Já tem sinal de que vai começar? Olha, há um bom sinal de que vai começar, porque todos os 3 ministros convidados já chegaram. Cátia Abreu, da Agricultura, Nelson Barbosa, da Fazenda, e José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, já estão aqui e em breve deve ter início essa reunião. Como vocês podem ver aqui ao fundo, algumas pessoas estão protestando e parabenizando deputados contrários ao impeachment. Quando os ministros chegaram, essas pessoas aplaudiram e parabenizaram, enfim, os ministros já chegaram, a expectativa agora é pelo início mesmo da reunião. Mariana. Obrigada, Tiago. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Comissões permanentes da Câmara voltam a funcionar na semana que vem. Nesta quinta-feira, líderes definiram os partidos que vão ocupar a presidência de cada uma delas. São 9h24 em Brasília e você vai ver depois do intervalo as últimas informações sobre a comissão do impeachment direto do Senado. E mais. Sancionada com vetos, a lei que aumenta as garantias oferecidas aos bancos para o financiamento de habitações do programa Minha Casa Minha Vida. São 9h26 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei que aumenta as garantias oferecidas aos bancos para o financiamento de habitação do programa Minha Casa Minha Vida. A nova regra permite que o governo cubra as prestações em atraso de moradores que tenham obtido desconto por meio de fundo de arrendamento residencial ou de FGTS. Para que as famílias de renda mais baixa possam participar do programa Minha Casa Minha Vida, o governo concede descontos no valor das moradias, com recursos de várias fontes. No caso das famílias com renda de até R$ 1.600, os descontos bancados pelo FGTS e pelo Fundo de Arrendamento Residencial chegaram a quase R$ 4 milhões entre 2015
e 2016. A nova lei, sancionada pela presidente Dilma, permite ao Fundo de Arrendamento Residencial prestar garantia ao banco que financiou a operação no caso de atraso no pagamento das prestações. Isto dá mais fluidez, rapidez e segurança para operações, especialmente de pessoas com renda mais baixa, que existiria um risco maior. Este fundo, então, permite que os operadores do programa Minha Casa Minha Vida tenham mais segurança para realizar mais negócios. E isto também, obviamente, é importante para a geração de empregos. Nós estamos vivendo uma crise econômica internacional muito pesada. A lei foi sancionada com alguns vetos. O que causou mais polêmica tirou do texto a previsão de que 10% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida seriam destinados aos municípios com até 50 mil habitantes. O deputado Carlos Marum foi autor de uma emenda que previa 25% para essas cidades. A minha emenda de 25% ia ser aprovada. No dia da votação ia ser aprovada. Eu fui ao microfone para cumprir o acordo feito, pedi que não votassem na minha emenda. Veja bem, pedi, não votem na minha emenda. Existe um acordo com o governo, eu quero que o acordo seja cumprido. E a minha emenda foi derrotada por poucos votos. E agora nós somos surpreendidos pelo não cumprimento do acordo. E outra lei que foi sancionada é a que proíbe a revista íntima de funcionárias no local de trabalho. A lei tem origem no projeto de lei apresentado pela deputada Alice Portugal em 2007. Nós temos um conjunto enorme de denúncias de mulheres que foram constrangidas no local de trabalho. A dúvida acerca de furtos despem-se as mulheres e muitas vezes a revista era íntima, extremamente constrangedora para a mulher no emprego doméstico, em fábricas, em lojas do comércio, especialmente de pequenos componentes, de joias, por exemplo. Então a mulher muitas vezes foi revistada ginecologicamente. De acordo com o projeto, as empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. Se a lei não for cumprida, o empregador terá que pagar R$20 mil de multa que será convertida aos órgãos de proteção do direito da mulher. E se acontecer de novo, a empresa terá que pagar o dobro da multa. Para a deputada Alice Portugal, em casos de necessidade da revista, há outras maneiras de fazer isso. Se tem que ter revista, um aparelho de raio-x. Se há dúvida acerca da idoneidade da mulher, delegacia. Realiza-se a queixa e a revista se dará de acordo com a lei, com policiais femininas, mas não se pode, de maneira aviltante, constituir esta situação humilhante para a mulher no local de trabalho. E assim diz a lei, e agora quem fizer é crime. Bom, e agora nós vamos lá no Senado com as últimas informações do repórter Tiago Ramos, que está na frente da sala onde vai começar, ou já começou, a comissão especial que analisa o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tiago. Mariana, acaba de ocorrer uma pequena confusão aqui entre o Comitê Pró-Democracia, que está protestando aqui na entrada da comissão, e a Polícia Legislativa do Senado Federal. Pelo que eu pude perceber, a polícia retirou deles balões que eles estavam usando para se manifestar. Do lado de dentro da comissão já teve início essa reunião. Hoje, como vocês podem ver, o presidente já está na mesa abrindo os trabalhos. Hoje, só para contextualizar isso para os nossos telespectadores, é dia de ouvir a defesa da presidente Dilma Rousseff. Serão ouvidos os ministros José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, e o ministro Nelson Barbosa, da Fazenda. Essa reunião de hoje faz parte de um conjunto de 4 reuniões. Ontem foi a vez da acusação dos denunciantes Janaína Pascoal e Miguel Reale. Hélio Bicudo justificou a ausência por problemas de saúde. Na próxima segunda-feira e terça-feira, teremos os convidados da acusação e da defesa. Mariana. Obrigada, Tiago. Bom, e nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que comissões permanentes da Câmara voltam a funcionar na semana que vem. Nessa quinta-feira, líderes definiram os partidos que vão ocupar a presidência de cada uma das comissões. Desastre de Mariana, comissão que se reuniu, e o advogado das famílias atingidas alertou para a necessidade de conter a lama que continua a circular na região 6 meses depois do desastre. E sancionada com vetos, a lei que aumenta as garantias oferecidas aos bancos para o financiamento de habitações do programa Minha Casa Minha Vida.
E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 29 de abril, neste momento em Brasília, 9 horas e 31 minutos. Ótimo dia para você e nós vamos acompanhar a partir de agora a reunião da comissão especial que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Bom dia.